um vídeo importante do Eduardo Moreira, vamos lá ouvir. Galera, acabando o programa aqui, no finalzinho do programa me chega a notícia de que nos planos de Guedes, olha essa nova, ele quer acabar com a dedução no imposto de renda das despesas de saúde e educação. Ou seja, depois de acabar com a vida dos pobres e dos aposentados, com o plano que ele tem de não reajustar mais o salário mínimo, a classe média que achou que tinha ficado de fora, tomou essa agora assim, no peito. É um tapa na cara. Porque para a classe média brasileira, que consegue, né, chegar ali e ter um colégio privado, ter de repente um plano de saúde, eles contam com essa dedução para poder fechar a conta. Guedes não quer mais que isso tenha. Agora eu vou fazer um desafio. Ele já falou de coisas que destroem a vida dos pobres, destrói a vida da classe média. Me mostra uma medida que Guedes fez ou quer fazer que impacta os mais ricos, que fazem eles contribuírem mais. Pensa nisso que eu tô falando. Muito bem, o do Moreira, todo dia ao vivo lá no ICL News, também aqui no YouTube vocês podem acompanhar ele, né? A conta é a seguinte, gente, o Henrique Meirelles, ex-ministro do Lula, né, e que está ativamente participando da campanha do Lula, fez uma conta aí, publicou isso ontem, e ele acredita que o governo esteja mascarando os números e acha que o tamanho do rombo que o Paulo Guedes vai deixar para o Brasil pagar é de 400 bilhões de reais, tá? Esse é o gasto que o Bolsonaro queimou de caixa do nosso dinheiro para, entre outras coisas, montar o maior esquema de compra de votos do mundo, o orçamento secreto, o Bolsolão, para tentar se reeleger, junto com os seus aliados aí, Arthur Lira, Pacheco, etc e tal, né? Então, de onde o Guedes está tirando essas ideias durante a reta final da eleição? Primeiro, reforça a ideia de que não estão muito preocupados em ganhar a eleição, né? Essas notícias não deveriam estar circulando para lá e para cá nesse momento, né? O Guedes, mesmo que pensasse nisso, não deveria estar tendo essa discussão nesse momento, com risco de vazar. O Guedes está colocando isso como um receituário neoliberal para fechar a conta, ou seja, gastaram todo o nosso dinheiro para tentar reeleger esse cretino desse Bolsonaro, e agora quem vai pagar a conta? Primeiro, pensionista, aposentado e quem vive de salário mínimo, porque há sim um projeto, uma discussão de não reajustar mais o salário mínimo, né? Ou seja, não vai ter mais reajuste real, que aliás durante o governo Bolsonaro nunca teve, o Bolsonaro nunca ajustou o salário mínimo para ajuste real, ou seja, acima da inflação. Sempre foi corrigido para ficar no 0 a 0, tá? E agora essa notícia de que há um outro estudo para que você que tem um Corolla ou um Jeep Compass, não, Compass já é Jeep de quem tem mais dinheiro, né? Qual que é aquele outro lá? Renegade. Tu aí, mané, que tem um Renegade pedalado em 200 vezes, tá? Que tu acha que tu tá na mesma faixa de dinheiro do Elon Musk, agora tu engole o Paulo Guedes aí, que vai tirar a possibilidade de você descontar do seu imposto de renda gasto com o médico e com a escola do teu filho, tá bom? Elon Musk de baixo orçamento, tá? Os Elon Muskzinho de baixo orçamento aí, com os seus Jeep Renegade, tão feliz? Votem em tuba esse negócio aí depois, tá? Que a responsabilidade, vocês sabem, é de vocês, né? Não vem com esse papinho aí, a esquerda me forçou a votar no Bolsonaro, vá pra puta que pariu com esse negócio aí. E aqui, pra gente falar rapidamente, esse aqui, pra quem não conhece, é o Casimiro Miguel, hoje o streamer, né, mais popular do Brasil. Pra quem é velho aí não conhece, então tô explicando, né? O Casimiro completou 29 anos de idade, é uma figura muito querida, muito legal, o Casimiro. É uma pessoa muito ótima, não conheço pessoalmente, mas nos vídeos que vejo, gosto muito do Casimiro. Casimiro Miguel completou 29 anos, essa figura afável, né? De óculos, com o seu sorriso muito bonito aí, com os seus balõezinhos. E o que fez Flávio Bolsonaro? Pegou uma montagem onde Casimiro Miguel aparece segurando os números 22, como se Casimiro Miguel fosse um eleitor de Jair Bolsonaro. Havia uma pressão muito grande nas últimas semanas para o Casimiro declarar o voto, apesar do fato que o Casimiro já tinha dito, com outras palavras, que não votaria no Bolsonaro, né? Já tinha dito, mas as pessoas queriam que ele declarasse, que ele falasse, que ele vota no 13, que é Lula lá e vamos nós. E o Casimiro falou 1000 vezes, não quero me meter nisso. Pediam pro Casimiro fazer live com o Lula, ele falou, gente, não vou fazer live com o Lula, nem sei o que perguntar, não tô a essa altura. O cara se colocando realmente num lugar bem impressionante, assim, sabe? Não é que não quer fazer live com o Lula porque acha o Lula isso, aquilo. Falou, não, eu não tenho moral pra fazer essa live. Eu não vou perguntar o que pro Lula, não é a minha onda, né? O Casimiro é um cara que fala muito de esporte, né?
E de coisa mais de... Ele é um streamer de entretenimento. Aí sabe o que o Flávio Bolsonaro conseguiu fazer com essa fake news que ele publicou no seu Instagram? Ele conseguiu fazer o seguinte, uma coisa inimaginável. Casimiro Miguel foi ao Twitter, né, que virou um lugar onde as pessoas vão, e tweetou o seguinte no dia 23: assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30, meu voto é 13. Casimiro Miguel não só abriu o voto depois de ser provocado pela fake news do Flávio Bolsonaro, como este é o post, o tweet mais curtido da história do Twitter no Brasil. Até o momento em que eu fiz este print, hoje de manhã, este tweet tinha 1.300.000 curtidas, 46.000 retweets com comentários e 242.000 retweets. Flávio Bolsonaro, muito obrigado, Flávio. Eu não ia falar sobre isso, mas já que a Camila puxou aí no chat, olha aqui, ó. Isso aqui é um tweet meu de 19 de maio de 2021, portanto, 1 ano e meio atrás. E é o clássico tweet que eu gostaria que não tivesse existido, porque não me dá nenhum prazer em trazer isso aqui pra cá e falar, olha, vejam que eu já tinha falado isso, eu estava certo, né? Coisa que eu não gostaria de estar certo, né? Pra quem está só nos ouvindo, não está nos vendo, esse é um tweet que eu fiz em maio do ano passado, 19 de maio de 2021, às 10h14 da manhã, no qual eu falei o seguinte: o governo apostou na imunidade de rebanho. Osmar Terra foi o arquiteto, Pazuello executou sob as ordens de Bolsonaro. E aqui o que é importante que a ex-esposa do Pazuello trouxe à tona ontem no canal My News. E eu falei sobre isso em maio do ano passado. Manaus foi o laboratório do genocídio, onde pessoas morreram sufocadas, enquanto Ernesto Araújo não moveu uma palha para trazer oxigênio disponível em Caracas, oferecido pela Venezuela, né? Eu não fui a única pessoa a falar isso, não estou dizendo isso, eu só lembrei automaticamente que eu tinha falado sobre isso 1 ano e meio atrás. Muito bem, 1 ano e meio depois desse tweet, a ex-mulher do Pazuello deu uma entrevista no canal My News ontem. Eu vou tocar a entrevista para vocês aqui. Vamos ver essa entrevista, tem 5 minutos só. Vamos ver juntos o que a ex-esposa do Pazuello falou. Duas perguntas, André, que vieram aqui do Superchat, Mara, que a Miriam me mandou. A Andressa Moreno e Renato Oliveira estão perguntando se o Pazuello tomou a vacina e quando. E muita gente perguntando também, pedindo para detalhar a história das festas, de tomar uísque enquanto as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns e testadas para fazer uma imunidade de rebanho. Você fala, a equipe estava tomando uísque, dando festa, todo mundo, e realmente parece fazer muito sentido tudo isso. Você pode contar essas duas coisas pra gente? Vacina e festas, por favor. Então, quando eu toco nesse assunto, as vacinas, em dezembro eu ainda falava com ele, porque teve um momento que a gente nem se falava mais, de que as brigas eram tão intensas assim que não deu mais para falar. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus naquele mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim.
E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não tava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louca e começou a falar assim, eu adoro, Andreinha, te ver assim, quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado, fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe? Que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem R$500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. Paulo Gustavo... E foi isso. A entrevista completa tá lá no My News, quem quiser assistir pode dar um pulo lá. Nada que já não sabíamos, mas sempre ouvi de alguém que conhece por dentro
tem um impacto diferente, né, pessoal?